Bom dia a todos, bem-vindos ao tema Geração de Ideias deste projeto da Cátedra do Ixadouro. Geração de ideias. O que é isto na vossa cabeça? Como é que as ideias se geram? Como é que as ideias se organizam? Com que base é que nós temos as nossas ideias? Qual é a importância da geração de ideias? Vocês certamente que terão as vossas conclusões e a vossa experiência vos dirá o que é que isso é. Contudo, há ferramentas e há processos e métodos que nos facilitam a ter ideias, a organizar ideias e a concretizar as nossas ideias. Ideias há muitas, nós temos ideias em qualquer lado e mais algumas. O primeiro amigo da geração ou do registro dessas ideias é a nossa caneta, é o nosso papel, é o nosso telemóvel, é alguma coisa onde nós possamos registar a nossa ideia. Quer num desenho, quer numa palavra, quer um texto, quer um registro áudio no nosso telemóvel, nós podemos gravar e registar essa nossa ideia. Esse é o primeiro passo. Gerar ideias. Como é que nós vamos gerar ideias? Antes dessa geração de ideias, a importância de gerar ideias. Qual é a importância de gerar ideias? Esta é a importância deste tema. Podemos fazê-lo individualmente, podemos fazer em equipa. Naturalmente que em equipa as ideias vão fluir quase como pipocas, não é? Elas vão começar a aparecer, pum, 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 e quase como uma associação. Se um disser uma coisa, o outro rapidamente irá dizer outra, e assim sucessivamente. Assim nós estamos a gerar ideias. Ok? Essa é a importância de gerar ideias, é nós termos uma base de dados, termos muitas ideias, termos muitos registros e depois com isso nós efetivamente fazemos alguma coisa diferenciadora. Aqui pode entrar aquela parte entre a criatividade e a inovação. Ok? Esta geração de ideias, quando elas se começam a cozer, quando a criatividade se começa a cozer e a cozer estas ideias todas, nós chegamos a uma inovação. Ou seja, é alguma coisa onde diversas mentes, onde cada indivíduo vem de um diverso, vem de um contexto, onde cada indivíduo tem as suas experiências, onde cada indivíduo faz as suas pesquisas e tem as suas referências visuais. Naturalmente que as ideias de cada um, estes são os fatores que vão influenciar as nossas ideias. Ok? Daí a importância das ideias, acabei por dar um pequeno resumo acerca disso, e também de falar de criatividade e da inovação. Quais são então estes métodos de gerar ideias? Estas duas coisas são uma das principais ferramentas, ou aquelas que eu mais utilizo. Naturalmente que na era digital já há ferramentas e plataformas e aplicações que nos permitem usar as coisas digitais e ter tudo num sítio só. O papel e a caneta, eu sou apologista disso, que há uma ligação muito maior entre o nosso cérebro e a nossa ação e a nossa ideia. Ou seja, nós estamos a pensar e estamos a escrever. Facilmente apagamos, riscamos, fazemos setas e tudo mais com a mão. Há ferramentas e aplicações que nos permitem fazer isso. Isso vai de cada um. Por isso, temos post-it, temos caneta, facilmente podemos escrever, pomos na parede, associamos ideias em post-its, começamos a fazer pequenas bolas, ok, isto tem que ver com a cor branca, isto tem que ver com a cor amarela, isto tem que ver com o tema A, isto tem mais a ver com o tema B, e assim naturalmente nós vamos fazer esses grupos e essas associações de ideias. Outra ferramenta que nós podemos usar são os mapas mentais. Ou seja, temos o brainstorming. O brainstorming é alguma coisa como as pipocas, não é? Onde estamos sozinhos ou acompanhados e, naturalmente, temos de as escrever em algum lado e vamos apontar isso tudo para uma parede, para um suporte, para um computador, seja lá aquilo que for. Já estamos a gerar ideias, está? Estamos a fazer um brainstorming. Depois temos os mapas mentais. Os mapas mentais são ferramentas que também funcionam por associações de ideias, por palavras, onde a coisa funciona de uma maneira muito simples e muito intuitiva.
Nós temos uma palavra central, temos uma palavra-chave, temos uma base que está sempre no centro. Um bocadinho à semelhança desta coisa que está aqui atrás de mim. Okay? Há um centro que é a nossa base, é aquilo que nós queremos associar à ideia, é o nosso conceito, é o nosso ponto de partida. Daí para a frente as coisas, esses mapas mentais, um bocadinho como o nosso cérebro, ele associa palavras, ideias, ele não faz frases, ok? Ele vai associar palavras, imagens, cores. Nós aqui associamos cores e associamos imagens. Há uma base, como vos disse, e depois há vários níveis de importância ou de hierarquia, ok? Ou seja, quanto mais próximo estiver do centro, são as associações mais primárias ou mais diretas que temos a esse centro. E assim sucessivamente. Ok? Até aqui estamos. Naturalmente que há algumas palavras primárias, secundárias ou terciárias que se vão ligar a outros temas que andarão a gravitar à volta do centro. Ok? Pronto. Mapas mentais, estamos. O que é que se usa? Ferramenta para mapa mental. Cores, canetas de cores e marcadores de cores, para podermos facilmente e cromaticamente olhar para uma base e eu conseguir ler o que é o amarelo, conseguir ler o que é o verde, ou seja, eu facilmente olhar para ali e cromaticamente eu perceber, ok, o verde é o mesmo tema, o azul é o mesmo tema, o amarelo é o mesmo tema, ok? Pronto. Depois, e naturalmente, há associações de ideias, de palavras e de cores, que são aquelas linhas que atravessam aquela coisa toda. Ok? As linhas não têm de ser tão retas quanto aquelas. Quanto mais orgânicas forem, melhor e mais fácil se torna. Porquê? Porque o pensamento é mais fluido. Tá? O nosso pensamento não é uma coisa rígida. A nossa forma de pensar é uma coisa muito mais direta. Há ali um exemplo muito bom de mapa mental. Eu vou aproveitar para mostrar. Okay. Há mapas mentais que são coisas mais esquemáticas, que é o caso, aquela ali está bastante trabalhada, mas há coisas muito mais esquemáticas, há coisas muito mais trabalhadas e mais elaboradas que o próprio desenho, o resultado final, que também acaba por ser uma obra de arte, pode ter esta vertente depois mais individual e mais particular de quem a faz, ou seja, nós podemos de certa forma pintar e ilustrar um bocadinho este nosso pensamento e esta nossa ideia, ou esta geração de ideias que nós façamos. Depois, paralelamente a isto, há outra coisa que é o processo Design Thinking. O processo Design Thinking acaba por ser um pouquinho destas coisas todas, mas de uma forma organizada. O Design Thinking é uma metodologia de geração de ideias que se divide em 5 partes. A primeira parte, a imersão. A segunda parte, a análise. A terceira parte, a ideação. A quarta parte, a prototipagem. E uma quinta parte, a implementação. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que nós só passamos para a segunda fase quando concluirmos a primeira. E só passamos para a terceira quando concluímos a segunda e assim sucessivamente. O que não quer dizer que, quando nós fazemos a imersão, e eu vou já explicar o que é cada uma destas partes. Quando nós fazemos a imersão, quando nós fazemos a análise e passamos à ideação, não quer dizer que nós, quando estivermos a desenhar a nossa solução com base na imersão e com base na análise, ao desenhar nós, que isto afinal não vai dar. Então, o que é que temos de fazer? Temos de dar um passo atrás ou 2 passos atrás para depois podermos avançar com segurança. O Design Thinking, este processo, esta metodologia diz-nos isto. Diz-nos que nós só passamos para a fase da frente quando temos a fase anterior concluída. O que é que entendem por imersão? O que é a imersão? Que outra palavra pode ter a imersão? Dicas. Pesquisa, boa. Pode ser pesquisa, certo? A pesquisa é uma das coisas que nós possamos fazer a imersão. Outra coisa que nós possamos fazer a imersão, quando nos pedem para fazermos um exercício ou para atuarmos
em alguma coisa que tenha que ver com escadas de abrir, nós temos de pôr a mão nas escadas de abrir. Temos de perceber como é que as escadas de abrir funcionam, certo? Ou seja, além da pesquisa, a pesquisa pode ser feita de várias formas, não é? Pode ser feita no computador, chamada a pesquisa desk, não é? Podemos ir para plataformas e para sites e para blogs e para Pinterest, para o Save It, para, sei lá, para o Instagram, para as redes sociais, fazer pesquisa sobre o tema, rápido. Outra coisa é irmos para o local, percebermos as escadas de abrir. As escadas de abrir, nós podemos perceber como é que são desenhadas as escadas de abrir, como é que são construídas as escadas de abrir, como é que são usadas as escadas de abrir, como é que são vendidas as escadas de abrir, como é que as escadas de abrir estão expostas em loja para serem compradas, certo? Isso faz parte da pesquisa, nós então percebermos o que é que são as escadas de abrir, ok? Além da pesquisa, temos de ir lá e perceber o que é. Além de percebermos o que é, outra parte que faz, outro ponto importante desta fase da imersão, é nós percebermos como é que elas são usadas. Ou seja, nós já percebemos a escada de abrir no todo. Agora vamos perceber como é que elas são usadas. Como é que aquele tema vai ser usado. Nós temos um exercício para fazer, que é temos agora aqui um exercício para fazer todos, que é criar uma identidade gráfica para um restaurante, para uma gelataria. Ok? Nós já vamos perceber como é que funcionam as gelatarias. Temos de ir a mais do que uma gelataria, temos de ir, temos de consumir, temos de nos sentar, temos de ver como é que as pessoas entram e saem, temos que ver como é que as pessoas comem o gelado, temos que perceber como é que as pessoas pedem o gelado, temos que perceber como é que a decoração do espaço, os uniformes de quem lá trabalha, temos de ir a várias para perceber essa realidade. Temos de ir para a internet, pesquisar para os sites e para os Instagrams, perceber como é que funcionam essas todas gelatarias que andam por aí fora, como é que elas funcionam. Ok? Isso faz parte desta questão da imersão. A imersão é quase como um mergulho que nós damos numa piscina e temos de ir até ao fundo e temos de ir de um lado e outro à piscina e percebermos todo aquele espaço que ocupa aquela piscina, para depois podermos fazer uma piscina, a nossa piscina. Nós temos de ir à minha piscina, temos de ir à piscina do A, temos de ir à piscina do B, temos de ir à piscina do C, perceber que tipo de piscinas e qual é a diferença, a diferença das piscinas, para depois podermos fazer uma piscina efetivamente criativa e uma piscina inovadora, acima de tudo e mais importante, alguma coisa que sirva o propósito e que responda à necessidade de quem a vai usar. Ok? Outra coisa muito interessante que se faz nesta parte da imersão são entrevistas. Ou seja, nós até agora falamos de referências visuais. Portanto, fazemos a pesquisa desk e visualmente vamos ver essas referências visuais. Vamos recolher essa informação. Depois vamos para o terreno perceber como é que elas são construídas, quem é que as usa, como é que elas são usadas e tudo mais. Nós não vamos por ir, nós vamos e temos de registar isso tudo. Tá? Os nossos apontamentos vamos registar como é que as usam. Usam assim, portanto, usam assado. Como é que eles transportam a escada de abrir de um lado para o outro? A escada é grande, a escada é pesada, a escada é leve, é o ombro que vai, é em cima de uma carrinha. Como é que isso funciona? Outra coisa importante é fazer entrevistas. Ok? A quem usa, a quem não usa, a quem possa vir a usar. Fazemos entrevistas, fazemos uma série de perguntas e percebermos, darmos resposta e registarmos todas essas respostas e depois vamos analisar isso. Vamos fazer gráficos e perceber qual foi o maior número de respostas dado àquela pergunta, que tipologia de respostas é que temos diferentes, se as escadas que as pessoas mais usam são escadas domésticas, ou a escada pequena, ok, a escada pequena ou mais baixa é usada mais para uso doméstico, a escada muito grande, quem as usa são os bombeiros e a construção civil, e assim sucessivamente, ok? Ou seja, temos aqui vários, o público-alvo das escadas pode ser muito diverso. Ok. Depois disto tudo, depois desta imersão toda, depois desta pesquisa toda, entramos em que fase? Na segunda fase, que é a fase da análise. Nós aqui na fase da análise, cada um destes pontinhos,
o nosso começo e o nosso fim. O nosso começo e o nosso fim. Nós deveríamos passar por todas estas coisas. Todas estas coisas. Deveremos passar, mais ou menos, porque nem todas elas se aplicam a todos os casos e é uma coisa transversal a todos os exercícios. Quantos mais pontos passarmos destes, se efetivamente conseguimos passar nestes pontos todos, nestas 5 fases, naturalmente que o resultado do exercício irá ser sempre muito melhor. O que é o resultado do exercício? Não é só ficar bonito ou ficar feio, é ele efetivamente responder a essa necessidade. Qual é essa necessidade? Pode ser portanto, podem ser diversas formas. Quando falamos em atuar num negócio, o nosso trabalho, a geração de ideias, não só nestas áreas de multimédia, mas também noutras áreas, por exemplo, na elaboração do menu da tal gelataria. Ok? Toda essa elaboração desse menu pode passar todo ele por este sistema. Até ao ponto onde nós vamos fazer, então, pesquisa. Nós vamos, ou seja, a malta da multimédia vai numa perspectiva mais visual, mais de marca, mais de identidade, como é que isto pode, então, comunicar, que tipo de vídeos é que vamos fazer, que tipo de fotografias é que vamos fazer, qual é a cor do espaço, que tipo de mobiliário é que vai entrar no espaço, qual é a organização que vai ter, se nós entramos e temos o balcão logo a seguir, se vai ter uma área para crianças, se não vai ter área para crianças. Nós vamos com uma perspectiva, indústrias criativas, vamos dessa perspectiva. A malta que vai elaborar o menu, quando forem fazer então esta pesquisa deles, vão com a perspectiva também de conforto, como é que o gelado chega à mesa, como é que o gelado é apresentado, quais são os sabores que se misturam, como é que o gelado é apresentado. Depois disto tudo, vamos então passar aos nossos testes. Vamos fazer um gelado de baunilha com morango, com umas pipetas de chocolate e com umas folhinhas de menta. Vamos fazer, como é que vai ser então, a malta que elaborar então os menus vai passar por este sistema, mas com a perspectiva e com o foco de fazer a pesquisa para dar resposta então ao menu. Ok? Depois da análise, ou seja, durante a análise, o que é que temos de fazer então? Pegarmos nessa quantidade de material e de conteúdo que nós recolhemos, quer no computador, quer nas entrevistas, quer nas visitas que fizemos aos espaços, quer nas conversas que tivemos com toda a gente. Vamos pegar nisso tudo e vamos analisar isso tudo. Tá? O primeiro e o segundo passo são os passos que vão sustentar a nossa inovação. Não é a nossa inovação, que vão sustentar a inovação do exercício, que vão sustentar a criatividade do exercício. Estes dois são os pilares de sustentação do exercício e os pilares base. Ok? Porquê? O passo seguinte, o passo da ideação, o passo do desenvolvimento do exercício, é com base naquilo que nós pesquisamos e na nossa imersão. Ou seja, na nossa imersão e na análise da nossa imersão. Uma metáfora. A imersão é a piscina, nós vamos dar um mergulho e alguém vai estar a filmar o nosso mergulho, certo? E depois nós vamos sair da piscina, não é? E vamos ver o nosso mergulho. Basicamente é isto. Ou seja, a imersão, vamos dar um mergulho e a análise é olharmos para a televisão e vermos a nossa figurinha que fizemos. Ok? E depois perceber, eu preciso pôr os pés mais assim, preciso pôr as mãos mais assado. Preciso de fazer isto, preciso de fazer aquilo. O que é que fazemos a seguir? Depois da análise, vamos outra vez dar o mergulho direitinho. Ou seja, eu estou a fiz a imersão, fiz a minha análise e depois vou fazer a ideação, que é vou dar o mergulho já com as posturas mais direitinhas. Depois o que é que eu faço? Vou à televisão outra vez e vou à ideação outra vez. Venho à análise outra vez e vou à ideação outra vez, ou seja, é um ping-pong entre a segunda fase e a terceira fase, a segunda fase e a terceira fase. Eu até chego à conclusão, na terceira fase, que digo, eu andei a pesquisar mergulhos de cabeça, eu tenho que pesquisar mergulhos de pés. Então, eu da terceira fase venho para a primeira fase, que é para a imersão. Vou saltar de pés, certo? Vou pesquisar como é que as pessoas saltam de pés. Vou perceber o impacto e a dor que tem em saltar de pés. Vamos perceber tudo, vamos imergir neste assunto saltar de pés. Ok? Isto para vos dizer que esta fase, andar para a frente e para trás, 2 passos para a frente, 3 passos para trás,
Isto é rico e é interessante por vários fatores. Primeiro, porque nós imergimos no assunto a 100%. Quanto mais ao fundo da piscina nós formos, certo? Mais dominamos o tema. Ok? Quanto mais ao fundo do oceano nós formos, nós já passamos as camadas todas até chegarmos ao fundo do oceano. Sabemos que depois, ao vir acima do oceano, que demoramos 2, 3 ou 4 vezes mais que aquela que mergulhamos. Certo? Há um mergulho no mar, por questões de segurança que temos de vir à tona. Quando estamos tão fundos numa piscina de ideias, quando estamos tão fundo num tema, nós estamos tão embrenhados e tão envolvidos com aquele tema que, naturalmente, para nós descolarmos daquele tema e entrarmos noutro tema, vai-nos ser muito difícil. Porque nós andamos semanas, andamos dias, semanas e meses à volta de escadas de abrir. E depois, quando falamos em cadeiras, tipo, espera aí, eu vou ter que vir cá acima a este tema das escadas de abrir para depois mergulhar nas cadeiras. Tá? Imersão, tá? Análise, também tá? Vamos à ideação. Já passamos aqui um bocadinho. A ideação não quer dizer que a questão do brainstorming que se faça só Não, esqueçam. O brainstorming é um processo de geração de ideias. Ou seja, nós, na nossa imersão e na nossa análise, nós não geramos ideias nenhumas. Tá? Ou seja, nós naturalmente que vamos gerar ideias. O objetivo da primeira fase e da segunda fase é a imersão e é a análise. Essas ideias que vamos tendo ao fazermos isto, elas devem ser registadas e postas na terceira gaveta para a terceira fase, que é a ideação. Tá? Porque, efetivamente, essas ideias vão. Se nós vamos mergulhando no mar e a 1 metro ou a 2 metros eu tenho uma ideia e escrevo a ideia. A 5 metros tenho mais outra ideia e escrevo a ideia. A 10 metros tenho mais uma ideia e escrevo a ideia. A 100 metros tenho uma ideia. Estas ideias de 1 metro, 10 metros e 100 metros, elas naturalmente que têm que ver com o contexto e com o conhecimento que nós temos acerca do tema. Se nós chegarmos a 100 metros, naturalmente que já dominamos muito mais o tema do que quem mergulha só a 10 metros. Até aqui estamos todos de acordo, certo? Se eu passar uma semana a ler, seguida, ok. Se eu passar 10 anos a ler, se for um hábito, se for uma rotina ler, ou seja, já faz parte de nós. Estes processos de pesquisa, a pesquisa deverá ser olhada como parte da vossa rotina diária ou semanal. Por várias razões. Primeiro, porque ficamos mais ricos visualmente e percebemos mais, temos mais referências visuais, não só visuais, mas como vamos conhecer as pessoas, vamos conhecer as obras das pessoas. Se eu vir uma imagem que eu gosto muito, ok, quem é que a desenhou? Quem fez este projeto? Então depois vou conhecer o trabalho dessa pessoa, não é? O que é que isso acontece? A nossa biblioteca vai começar a ficar mais rica e vamos começar a ter muito mais informação sobre a pesquisa que nós fizemos. Se isso for um hábito diário ou semanal, naturalmente que isso depois vai entrar em vós e vocês vão ficar mais ricos em termos de referência e quando vos for proposto um exercício, vocês já vão com uma referência ou com uma base acerca daquele tema. O que é que isso nos dá? Dá-nos respostas mais rápidas, chegamos a caminhos e a sítios muito mais rápido, porque vamos tendo referências e a nossa biblioteca é cada vez mais rica, por isso nós conseguimos dar uma resposta mais rápida. E isso faz-nos diferentes depois uns dos outros. Há quem tenha muita biblioteca, há quem tenha muitas referências e há quem tenha poucas e há quem tenha nenhuma. Ok? Como é que se faz essa pesquisa? Assinamos newsletters de pessoas, de artistas, seja lá do que for, que nós gostamos, que nós nos interessamos, e naturalmente essas newsletters, sem nós fazermos nada, são-nos enviadas para o e-mail e nós
ou a caminho de casa, ou num passeio, ou numa caminhada, ou num momento de descanso. Paramos 5 minutos, paramos 10 minutos e vamos ver essa newsletter. Ou então forçamos-nos mesmo a ir para plataformas de imagens, de referências visuais, de revistas da especialidade e perdemos lá 10, 15, 20 minutos, meia hora a ver coisas por semana. 3 vezes por semana eu vou fazer pesquisa. Vocês vão ver que ao fim de um ano letivo já estão muito mais seguros e muito mais ricos. A vossa biblioteca já começa a ficar muito mais cheia de referências. Chegamos à ideação. A ideação vamos começar a criar, vamos começar a passar com post-its, vamos começar a fazer mapas mentais, vamos começar a fazer sessões de trabalho e de troca de ideias e de partilha de ideias. Ok? É onde vamos começar então a desenhar com base em tudo aquilo que nós fizemos anteriormente. Vamos desenhar, vamos projetar, vamos para o computador, vamos desenvolver o projeto. Depois de desenvolver o projeto, depois da ideação, entra a prototipagem. Então, imersão, análise, ideação e prototipagem. A prototipagem nós vamos fazer o quê? Vamos passar do nosso desenho, vamos passar para uma coisa, para o mais real possível. É preciso fazer uma maqueta, é preciso fazer um teaser, é preciso irmos para o Photoshop, para o Illustrator, para o Premiere, começar a fazer testes daquelas ideias que nós temos, vamos começar a prototipar. É preciso fazer uma maqueta de uma cadeira, de uma mesa que nós desenvolvemos, vamos fazer a maqueta. Depois da maqueta, vamos para o carpinteiro construir a cadeira, vamos para o carpinteiro construir a cadeira. Os encaixes funcionam, é ergonómica. Se calhar não é ergonómica, se calhar nem dá resultado, se calhar até vai partir. Então o que é que nós temos de fazer? De dar um passo atrás, para depois andarmos para a frente. Se estamos na prototipagem, um passo atrás é na ideação. E andamos ali a saltar. Portanto, andamos num ping-pong de um lado e do outro. Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Depois da prototipagem, é o mais bonito, que é a implementação. A implementação não é mais, nem é menos, do que pôr aquilo à disposição. Ok? Vamos implementar. O que não quer dizer que, depois da implementação, nós tenhamos que vir atrás. Pá, a ideia está fixe, cumpre, prototipagem, passou no teste, a coisa funciona, vamos para a implementação e não funciona. O que é que temos de fazer? Porquê é que não funciona? O público-alvo é diferente? É problema de desenho? É problema de materiais? É problema de quê? Do utilizador? De quê? Vamos perceber isso. E depois de perceber isso, vamos analisar e vamos voltar atrás outra vez. A ideação, ou seja, a implementação é o quinto, vamos para trás é o terceiro. Isto é um processo que andamos sempre para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente. Uma coisa nos garante este processo, que é que vamos chegar ao fim, depois destas bolas todas e deste ping-pong todo, vamos chegar ao fim e a coisa vai ficar como um brinquinho. Tá? É uma coisa criativa e pode ser uma coisa inovadora. Tá? Pode ser uma coisa inovação. Ok? Criativa será certamente porquê? Porque vocês fizeram uma pesquisa, uma imersão brutal, a seguir analisaram todos aqueles quilos de conteúdo que vocês recolheram, por isso, daquele tema vocês vão dominar de uma ponta à outra, e depois de dominar, vocês vão começar a idealizar. Vocês já ouviram certamente que mais é menos, ou menos é mais. Menos é mais, exatamente. O que é que isso nos diz? Que menos é mais. Como é que nós chegamos ao menos para o menos ser o mais? Nós só chegamos ao menos quando dominamos efetivamente um assunto. Que é, eu vou falar de escadas de abrir, eu tenho 2 minutos para falar de escadas de abrir. Eu tenho 1 minuto e meio para apresentar o meu tema de escadas de abrir. Ok? Eu tenho de dominar muito bem o tema
de escadas de abrir, para poder fazer uma síntese, um resumo, num minuto e meio sobre escadas de abrir. Tem que dominar o assunto todo. Então, menos é mais. Eu, num curto espaço de tempo, falei de um tema muito grande. Falei de muitas coisas. Quem usa, quem não usa, que tamanho tem, que materiais é que pode ser, para que é que são usadas, como é que são transportadas, quais são as cores mais usuais, onde é que elas são vendidas, como é que elas estão em disposição à venda. Ou seja, falei agora aqui de 7 ou 8 tópicos, que no minuto e meio têm que ser falados muito rápido e essa hierarquia de pensamento e de apresentação, a coisa tem que estar muito bem estruturada. Menos é mais, dominar um tema para depois conseguirmos pôr a coisa num sítio muito curto e muito sucinto. Ok? Até aqui também não há dúvida nenhuma. Mapas mentais, e aqui falamos de métodos. Falamos da pesquisa, falamos do brainstorming, falamos de mapas mentais. Há outras formas, há outros métodos de fazer esta geração de ideias, ok? Um caso que é muito comum na casa de banho, certo? Quando estamos em sítios, nós, connosco, temos ideias. As ideias surgem em qualquer sítio, tá? Certamente, quem é que não teve a sua? Não é? Na casa de banho. Todos nós temos ideias em todo lado, tá? O que é que interessa nisso? Pegar no telemóvel e registar o áudio ou escrever essa ideia. Se tivermos canetas, se tivermos onde riscar, riscamos, papel higiênico numa caneta riscamos, tá? Se de alguma forma nós temos de guardar aquela ideia, temos de registar essa ideia, ok? Pronto. O que é que influencia também o que é que influencia também a geração de ideias? O ambiente. Certo? Ou seja, comecei este assunto pelas casas de banho. O ambiente influencia muito o nosso estado de espírito para podermos gerar ideias. Não há um sítio perfeito para gerar ideias. Tá? As ideias aparecem-nos, temos ideias no meio da confusão, no meio do barulho, temos ideias em sítios calmos e tranquilos, no meio da natureza, na praia, no rio, em sítios com os passarinhos de fundo, etc. Temos ideias na casa de banho, temos ideias à mesa com os amigos, com os pais, sozinhos, temos ideias em todo lado. Mas uma coisa sabemos, é que se nós vamos para uma sessão de trabalho de geração de ideias, quer individual, quer seja trabalho individual, quer seja trabalho em equipa, que o ambiente vai influenciar diretamente o nosso estado de espírito. As ferramentas que temos à disposição, se temos canetas, se temos post-its, se temos computadores, se temos revistas, se temos tudo para trabalhar num espaço só, e esse espaço, sabemos nós também que se for em espaços neutros, relaxados e calmos, o poder de concentração vai aumentar e que é um ambiente propício a gerar ideias. Se formos para um restaurante, se formos para uma discoteca, se formos para um concerto, fazer uma sessão de trabalho de geração de ideias, vai ser um bocadinho mais complicado. Primeiro, o diálogo entre nós. Depois, a nossa concentração. Certo? Se estivermos sozinhos, se estivermos num espaço, no meio da natureza, estamos concentrados, a música pode estar baixinha, temos ferramentas, a coisa funciona muito mais rápido e muito mais fluido. O ambiente influencia a geração de ideias. Como influencia o nosso estado de espírito, como influencia o nosso comportamento, como influencia tudo. Ou seja, nós somos o reflexo do nosso contexto. Certo? O ambiente influencia. Ok, eu vou fazer pesquisa. Vamos para a biblioteca fazer pesquisa. Temos uma série de pontos onde podemos fazer pesquisa. Podemos fazer pesquisa no computador, podemos fazer pesquisa nos terrenos, ou seja, no terreno, vamos lá perceber como é que funciona, e podemos ir para a biblioteca fazer pesquisa. Quem foi o inventor das escadas, de abrir?
revistas de construção, materiais de construção, revistas de uso doméstico, aquelas escadinhas que há das bibliotecas, vamos pesquisar escritórios, que é escadas, podem não ser escadas de abrir, mas temos uns pequenos bancos que também podem ser escada, que são usados para bibliotecas, por exemplo, domésticas, ok? Podemos ir para a biblioteca, onde o ambiente, silêncio, livros, temos livros com força, podemos ver, vamos pesquisar sobre madeira, que tipos de madeira que existem, umas mais duras, umas menos duras, umas mais escuras, umas mais claras, de onde é que vêm essas madeiras, ou seja, em ambiente de biblioteca, deverá ser um sítio que podemos passar também, onde o ambiente já vai influenciar tudo aquilo. Isto para vos dizer, o nosso trabalho nesta área, nós temos de trabalhar em espaços, primeiro, agradáveis e que nós nos sintamos bem lá dentro. Certo? Nós temos de nos sentir bem onde estamos a trabalhar, onde estamos a criar. Ao ponto de fazermos o nosso ritual de criação. Nós vamos criar em equipa ou sozinho. Alguém me quer falar? Nós podemos fazer e devemos fazer esse ritual de criação. Com música, sem música, sozinho, acompanhado, na natureza, no rio, na praia, no escritório, onde quer que seja. Mas nós temos de forçar, temos de proporcionar esse ambiente para podermos gerar ideias, para podermos trabalhar, para podermos prototipar, para podermos fazer seja aquilo que for. Todo este processo é um processo comprido, é um processo de interior e exterior, é um processo solitário e é um processo de equipa, onde vocês deverão encontrar o vosso espaço no meio disso e ferramentas que vos permitem estar à vontade para este trabalho ser mais fluido. O espaço influencia, trabalhar sozinho e trabalhar em equipa. Trabalhar em equipa é trabalhar em equipa. Nós não conseguimos controlar as outras pessoas, nós só conseguimos controlar, às vezes, o nosso comportamento, a nossa pessoa, as nossas ações. Trabalhar em equipa, estamos a trabalhar com mais pessoas que vivem de maneira diferente da nossa, que criam de maneira diferente da nossa, que têm referências visuais diferentes da nossa. Ok? E o trabalhar em equipa o que é? É sabermos ouvir uns aos outros. Trabalhar em equipa é colmatar as nossas dificuldades. Em equipa nós vamos colmatar isso. Uma equipa de futebol, certo? Há o guarda-redes, há 11 jogadores. Não é? Cada jogador tem uma função, tem um papel. Trabalhar em equipa não é mais, não é menos do que fazer aquilo. Vocês estão a imaginar um jogador 11 contra 11, 11 guarda-redes? Uma equipa tem 11 guarda-redes. E a outra equipa tem 11 avançados. Olha, as duas equipas têm 11 guarda-redes cada uma. Vai ser um bocado difícil alguém marcar golos ali, não é? Cada macaco no seu galho. Cada um de nós tem um papel numa determinada equipa. Nem todas as pessoas estão dispostas e predispostas a trabalhar em equipa. Ou em toda a fase deste processo. Se calhar eu estou mais para equipa, mais para a prototipagem. Para colar, para pintar, para invernizar, para, sei lá, fazer o que for preciso. Outros estão mais para a pesquisa. Eu adoro falar com pessoas, então as entrevistas são o que eu vou fazer. Não há numa equipa, não há ninguém melhor do que algum de nós para ir fazer as entrevistas. Quem for, se calhar, mais introvertido, vai ficar a fazer a pesquisa no computador, por exemplo. Não é? Ou seja, temos de nos conhecer um bocadinho, ou muito bem, para percebermos em que fase, em que ponto, em que sítio deste processo é que nós gostamos de estar para estarmos e para sermos uma mais-valia e para criarmos valor naquela estrutura. Caso contrário, se formos 11 guarda-redes, não temos ninguém para marcar golos. Ou seja, não é uma equipa isso. Certo? Isso é um conjunto de pessoas que fazem todas a mesma coisa.
Ok? Uma equipa são pessoas diferentes, com valências diferentes, com coisas em comum também, mas que cada uma ocupa um galho de uma árvore. E todos juntos protegemos a árvore dos macacos e de quem possa invadir a nossa árvore. Ok? Estamos entendidos? Dúvidas? Há dúvidas? Há sugestões? Estamos todos em sintonia? Gerar ideias? Pronto. De uma forma muito rápida, vamos só recapitular a importância de gerar ideias. A importância de gerar ideias. Fazer coisas novas. Fazer coisas diferenciadoras. Pertencermos à inovação. Apresentarmos trabalhos inovadores. Importância de gerar ideias. Constantemente gerar ideias. As mais sem sentido e sem lógica, às vezes, são essas que são as que são materializadas e as que são desenvolvidas e as que são premiadas inclusivamente. Ok? As que são as ideias. Aquelas que mudaram o mundo. Ok? Depois, importância, criatividade e inovação, passamos. Metodologias, brainstormings, mapas mentais, pesquisa. Dentro dos mapas mentais, ou melhor, começando com brainstorming, post-its, escrever post-its, colar na parede, descola daqui, passa para ali, outro post-it, junta ali, descola este daqui, junta ali, cola ali, escreve post-its, começar a fazer grupos de coisas. Mapas mentais, há um centro, há um mote, há um conceito principal e depois ideias, palavras vão estar associadas a esse espaço central. Temos uma palavra-chave, temos ideias, num primeiro círculo, temos ideias mais que estão associadas diretamente, temos um segundo círculo onde esse círculo se associa ao primeiro, temos um terceiro que se associa ao segundo, temos um quarto que se associa ao terceiro e assim sucessivamente. Naturalmente que algumas ideias do terceiro círculo se vão associar às do primeiro e assim sucessivamente. Design Thinking, 5 fases: imersão, análise, ideação, prototipagem e ideação. A primeira e a segunda, a meu ver, são as mais importantes e são as raízes do nosso exercício. Daí para a frente, vamos inovar, vamos desenhar, vamos testar, vamos prototipar e vamos implementar. Alguma coisa que não dê certo, voltamos atrás, vamos à frente. Voltamos atrás, vamos à frente e andamos a fazer este jogo. Para terminar, ambiente. Vamos para o meio do rio, vamos para um escritório no meio do monte, vamos para um escritório no centro da cidade, vamos para o café, vamos para a biblioteca. O ambiente que nos rodeia influencia o nosso estado de espírito e influencia naturalmente as ideias que nós possamos ter. Trabalhar em equipa e trabalhar individualmente. Trabalhar em equipa em conjunto somos sempre mais fortes. Dizia António Lobo Antunes que um grupo é uma consequência de fraquezas individuais. Acho que essa é uma máxima e acho que nós todos entendemos isso. E se esmagarmos isto um bocadinho, percebermos que se a minha fraqueza é chutar com o pé esquerdo, eu vou ter que me juntar a alguém que chute com o pé esquerdo. Se eu chuto bem com o pé direito, alguém vai ter que chutar bem com o pé esquerdo. Alguém vai ter que chutar bem com a mão direita. Alguém vai ter que chutar bem com a mão esquerda e alguém vai ter que rematar com a cabeça. Ok? Então, se eu estiver reunido com 5 pessoas que cada uma fizer o seu trabalho bem feito, um grupo é uma consequência das minhas fraquezas e das fraquezas uns dos outros. Ok? Pronto. É um tema, não é matemático, mas há formas e fórmulas de o tornar matemático. Ou seja, se eu fizer isto, mais aquilo,
o resultado vai ser um bom resultado, vai ser um ótimo resultado, vai ser um melhor resultado, vai ser um resultado inovador, vai ser um resultado diferenciador. Ok? E é isto, e a principal mensagem desta conversa é essa mesmo. Há ferramentas, ideias todos nós temos, criativos somos todos. Não é só a malta das indústrias criativas que somos criativos, ok? Os cozinheiros são criativos, os médicos são criativos, os dentistas são criativos. Vocês já viram máscarazinhas, o próprio dentista se veste com umas coisas para quando está a tratar da criança, para a criança se distrair. Ou seja, isso tem tudo a ver com métodos e metodologias criativas para melhor atender à necessidade de quem eu vou servir. Ok? Os casais que estão juntos há 50 anos, os casais que estão juntos uma vida inteira, eles têm de ser criativos. Para saturarem e para saturarem, salvo seja, não é? Sim, também para saturarem, mas para estarem juntos durante esse tempo todo, não é? Todos nós somos criativos. Pegando nisso e tirando partido disso, para chegarmos a resultados diferenciadores, resultados inovadores e a bons resultados, estas ferramentas aqui podem ajudar-vos para isso. Por isso, este tema encerra por aqui. Um obrigado pela vossa presença e até à próxima.